Olá, está começando o nosso estudo bíblico. Sou o Padre Alisson Parro, mestre em Teologia Bíblica, padre da Diocese São José do Rio Preto. E vamos juntos compreender e refletir a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre qual é a relação entre a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Este tema é muito importante para que possamos compreender corretamente a teologia católica e viver profundamente este mês dedicado à Sagrada Escritura, ao estudo da Bíblia, que contém, para nós cristãos católicos, a Palavra de Deus, presente desde toda a eternidade, gerada, não criada, presente em toda a obra da criação e escutada na história da humanidade por grandes homens e mulheres que realmente buscaram obedecê-la e depois que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e a partir de Jesus Cristo, por meio da Igreja, essa palavra é escutada e experimentada na nossa vida. Dentro desse processo, o símbolo niceno-constantinopolitano diz: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho ele é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Ora, essa última afirmação, que o Espírito Santo falou pelos profetas, nos evidencia a relação íntima, intrínseca, existente entre a Palavra de Deus e o Espírito Santo. Porque os profetas falaram senão outra coisa, a Palavra do Senhor. A palavra entendida aqui não somente como aquilo que Deus fala ao seu povo, mas entendida como aquilo que é a própria ação de Deus na história da humanidade. Deus age na história do povo respeitando a sua liberdade. A fé judaico-cristã jamais é contra a liberdade do homem. O homem tem que aceitar essa realeza, essa ação de Deus na história. E as Escrituras Sagradas e a escuta da Palavra de Deus sempre foram obras da ação, do amor do Pai e do Filho na nossa história. Foi nesse espírito que as Escrituras Sagradas foram escritas e, portanto, somente com o auxílio do Espírito Santo, elas podem ser plenamente compreendidas. É verdade que nós, no campo da teologia bíblica, da exegese, ou seja, a ciência que estuda os pergaminhos, que estuda os vários manuscritos existentes do texto nosso sagrado, nós devemos usar todo o aparato científico possível. Estudamos teoria literária, estudamos arqueologia, sociologia, a antropologia cultural do Oriente Próximo Antigo. Mas a razão, ela deve estar aberta à ação do Espírito para nós reconhecermos que a Bíblia não é simplesmente um livro de histórias bonitas do passado, nem apenas um livro que falou ao homem do passado. A Bíblia, se ela contém a Palavra de Deus, e a Palavra é sempre atual, pois ela é poder de Deus na nossa vida e fala ao nosso coração, ela deve ser lida sob a moção do Espírito Santo. Não basta então apenas conhecimento científico, pois isso qualquer um pode ter e interpretar a Bíblia simplesmente como um livro de história ou um livro de literatura. Para que a Bíblia fale realmente ao nosso coração e nós encontramos a palavra, sempre precisamos invocar o Espírito Santo, que inspirou os profetas, que inspirou os hagiógrafos, ou seja, os autores sagrados, na compilação dos textos bíblicos, para que o Espírito Santo, que habita em nós, nos ajude nesse processo de interpretação. Eu gostaria que você, então, ao fazer a leitura da Sagrada Escritura, antes de lê-la, que você invocasse o Espírito Santo. É preciso ser humilde diante do texto bíblico. Não basta apenas saber os métodos de interpretação, as línguas bíblicas. É preciso haver uma abertura existencial do coração na vontade de escutar a palavra eterna do Pai, que a Bíblia nos dá o seu devido testemunho. Que você, neste mês de setembro, ao ler a Bíblia e fazer da Bíblia realmente um encontro com essa palavra de Deus, descubra na sua vida, na sua existência, essa palavra que nos revela o amor do Pai. E o amor do Pai nós sabemos o que é ou quem é. É o Espírito Santo que habita em nossos corações. Foi uma alegria poder falar e refletir sobre o livro sagrado na sua companhia. Que Deus sempre nos guia para termos uma profunda reflexão de sua palavra e que sejamos sempre firmes em seu caminho. Te vejo no próximo programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.